Olá, advogado visionário. Bem-vindo ao podcast do Dr. Falcão. Este é o episódio número 5. Eu sou a Karine Pires, Head de Marketing do grupo Dr. Falcão. Hoje vamos falar a importância da competência técnica para o sucesso do advogado. Você sabia que a competência técnica é o fator-chave na carreira de um advogado? Continue aqui para saber mais. Vamos começar? E aí, doutor Falcão, tudo bem contigo? Tudo ótimo, um tema que me mexe muito comigo, que eu acho muito importante, desmistifica muitas coisas, muitos conceitos, e que tem uma importância muito grande para quem está no exercício da advocacia, sobretudo para aqueles que estão iniciando sua carreira. Eu gosto muito desse tema e para mim vai ser um prazer falar sobre ele. Ok, doutor. O que é essa competência técnica e por que ela é o pilar fundamental para uma advocacia de sucesso? Eu quero tocar nesse tema para desmistificar uma coisa que está muito presente no mercado hoje. Muito se fala, alguns players do mercado falam que o sucesso da advocacia depende de fatores como marketing, vendas, gestão do escritório. É verdade, é uma meia verdade. Isso são fatores de realmente englobam fatores de sucesso para um negócio jurídico. O negócio jurídico que não tem gestão não funciona. Se não tem marketing e vendas hoje no mundo digital, também não tem clientes. Mas esse não é o fator de sucesso principal. O principal fator de sucesso é cumprir a missão do advogado. A missão do advogado é fazer uma entrega de uma solução, uma prestação jurisdicional. Às vezes prestação jurisdicional, às vezes também tem a parte que não se refere ao contencioso, pode ser apenas consultivo, mas todo cliente quando procura um advogado ele tem uma finalidade específica. Todo advogado é um técnico em resolver problema dos outros e você tem que estar apto e competente para resolver o problema. Isso se chama competência técnica, você ter um know-how, uma capacidade de resolver o problema do cliente que ele procura. Qualquer pessoa que procura um advogado só procura um advogado porque está com um problema. Ninguém vai procurar um advogado se estiver tudo bem. E o advogado, o papel dele fundamental é resolver. Então, essa taxa de proficiência, essa taxa de eficácia, de eficiência, essa capacidade de resolução é que é verdadeiramente o fator de sucesso. Então, você tem que estar preparado para fazer a entrega que o cliente espera. O que ele espera? O que ele busca quando ele vai buscar um advogado? Isso é competência técnica. Então, hoje a gente vai tratar aqui de alguns aspectos do que seja a competência técnica para ajudar o advogado a compreender verdadeiramente a sua missão. Não adianta você ter um escritório organizado, com uma gestão organizada, com marketing agressivo, com uma captação e conversão de clientes, se a sua taxa de resolutividade é baixa, se você não entrega o serviço que o cliente espera, se você não tem um atendimento adequado e, sobretudo, se você não entrega a resolutividade, ou seja, eficiência técnica. Essa é a verdade. O principal fator, na minha experiência, com 34 anos de advocacia, para que o advogado tenha sucesso é a taxa de resolutividade dele. De cada 100 procedimentos que passam pela mão dele, quantos ele consegue resolver de forma positiva, entregando o que o cliente espera. Essa é a taxa de resolutividade. É o que realmente é o fator de sucesso. Porque se você tem uma alta taxa de resolutividade, o cliente sai satisfeito. Ele vai gostar. Ele veio à busca de uma solução e essa solução foi entregue. E ele sai feliz da vida porque o problema dele foi resolvido. Então, essa é realmente a pedra angular do sucesso do advogado. Doutor, dentro do digital há vários gurus que falam sobre marketing, sobre vendas, sobre vários assuntos que viraram commodities de certa forma. O que o doutor acha sobre isso e por que ninguém bate na tecla da competência técnica? Eles estão querendo esconder o jogo, eles não divulgam, só querem vender, o que o senhor acha? Eu acho que é um misto dessas coisas. Na verdade, com o boom da advocacia decorrente do advento do provimento 205, o impacto da pandemia que levou a advocacia a realmente ingressar no mundo digital, com toda a regulamentação que houve no primeiro momento de uma ponte da epifania, uma epifania aí sobre como é possível hoje acessar o mercado e através de campanhas de marketing, fazer captação de clientes. E aí os clientes chegam no negócio jurídico, precisa ter gestão para poder organizar o atendimento, precisa ter gestão para poder direcionar o trabalho. Isso gerou realmente uma espécie de
corrida do ouro para a busca de uma penetração maior no mercado, sem, contudo, tratar de um tema fundamental, que é esse tema que eu estou colocando hoje. Assim, eu estou colocando aqui esse tema para alertar aos advogados que assistem ao nosso podcast que eles não podem esquecer do principal. Todas essas outras atividades, elas são atividades meio, elas não são a atividade fim. A atividade fim da advocacia é a entrega da solução para o cliente. Essa é a atividade fim, a verdadeira atividade fim. Gestão é meio para entregar isso aí. Marketing, vendas, equipe de vendas, cronograma de vendas, meta de vendas, são meios para a sobrevivência do escritório. O escritório, o negócio jurídico, eu nem gosto mais de usar essa nomenclatura antiga, arcaica de escritório de advocacia, porque passa ainda uma imagem do tempo do mundo analógico. No mundo digital hoje eu prefiro chamar de negócio jurídico. Então, a missão verdadeira do negócio jurídico, ali, o âmago da questão, é você ter efetividade. E você tem que estar preparado. Você tem que ter uma preparação que vai muito além somente do conhecimento. O que você sabe? Essa pergunta. O conhecimento jurídico é aquilo que responde à pergunta: o que você sabe? Isso é um conhecimento acadêmico que você obtém geralmente na universidade, na faculdade, ou talvez alguns cursos de complementação, como curso de pós-graduação, cursos extensão. Você acaba adquirindo um know-how, uma gama de conhecimentos eminentemente teóricos que dão sustentação à sua projeção como advogado. Porém, isso é necessário, é condição necessária, porém não é uma condição suficiente. Somente isso não lhe habilita, não capacita você a ter uma carreira de sucesso. Quem foca apenas em obter conhecimento acadêmico, conhecimento nesse nível de saber o que saber, essa pessoa, esse técnico, ele está aquém da necessidade do mercado, porque ele precisa desenvolver outros 3 grandes segmentos, 3 complementos à atividade, simplesmente ao conhecimento técnico acadêmico, para ele poder se projetar e conseguir desenvolver uma carreira de sucesso. Quais são os outros 3 níveis de conhecimento que ele precisa? Ele precisa desenvolver um nível em termos de habilidades especiais. Existem habilidades características do exercício da advocacia que são desenvolvidas, são adquiridas através de formação e treinamento e capacitação. Essas habilidades, elas respondem uma outra pergunta. A capacitação acadêmica responde: o que você sabe? A capacitação em habilidades responde: o que você sabe fazer? O que você sabe é conceitual, o que você sabe fazer é prático. Você sabe fazer uma sustentação oral efetiva? Você sabe fazer uma audiência de instrução com proficiência? Você sabe fazer uma negociação, uma audiência de conciliação? Você sabe confeccionar uma peça jurídica com cabeça, corpo e membro? Começo, meio e fim, com uma lógica, um raciocínio lógico, um raciocínio embutido ali, demonstrativo, que leve a uma conclusão de maneira irrefutável. Essas são situações de habilidades, o que você sabe fazer. E isso você tem que ter um treinamento diferente apenas do treinamento acadêmico, que trata do assunto o que eu sei. Eu sei direito do trabalho, eu sei direito tributário, eu sei direito do Código Penal, eu conheço o Código Penal, mas você sabe transformar essas informações em resolução para o cliente? Isso é um outro nível de conhecimento. É o segundo nível. O terceiro nível é: qual é a sua capacidade de análise? Você compreende, você consegue fazer a análise de uma situação com proficiência. É um outro tipo de habilidade, de conhecimento. A capacidade de análise. Você consegue fazer uma análise proficiente do arcabouço jurídico necessário para a entrega da sua missão, que é resolver o problema do cliente. Você sabe identificar quais são os instrumentos legais e jurisprudenciais que se aplicam ao caso que está sob sua análise. Você tem essa capacidade bem desenvolvida, a capacidade de análise.
Isso é um outro nível, o terceiro nível de exigência profissional para o advogado. Você pode ter um conhecimento acadêmico, você pode ter um conhecimento de habilidades, mas você pode não ter uma capacidade de análise suficientemente desenvolvida. E com isso você vai ter um entrave numa prestação profissional do advogado efetiva e eficiente. E tem ainda um quarto nível, que eu acho que é o mais importante de todos, que é um nível de estratégico até para o sucesso do advogado, que é a sua capacidade de raciocínio lógico. Você tem um raciocínio jurídico eficaz, um raciocínio jurídico lógico. Você desenvolve argumentos baseados em premissas estrategicamente construídas para alcançar um resultado na sua demonstração. Você conhece algum tipo de estrutura lógica de pensamento? Você consegue, num embate com um advogado que esteja defendendo a outra parte, refutar eventuais falácias que este advogado utilize na construção da defesa dele? Ou argumentos pífios? Você consegue combater esse tipo de situação que você pode enfrentar na sua vida profissional? Então, quando você consegue desenvolver um raciocínio jurídico crítico baseado nos conhecimentos e no desenvolvimento de uma habilidade relativa ao pensamento crítico e lógico, você chega num outro nível de atuação profissional e capacidade de desenvolver o seu trabalho com proficiência e atender à necessidade do cliente. Essa é a importância do círculo de competência do advogado, que eu chamo de círculo de competência do advogado. São essas 4 exigências, vamos colocar assim, para você ter um círculo de competência suficiente para lhe dar respaldo para você ter um sucesso na advocacia. O resto é conversa fiada. O cliente ele quer saber o seguinte: meu caro, eu trouxe um problema para você. Você vai resolver esse problema de maneira satisfatória? Se você não resolver o problema, ele vai procurar outro advogado. E vai sair dizendo: esse advogado não resolveu meu problema. Ou resolveu mal resolvido. Não estou dizendo que você tem a obrigação de ganhar todas as causas. É impossível isso. Eu estou dizendo que você tem que demonstrar para o seu advogado, para o seu cliente, que você envidou todos os esforços possíveis, técnicos disponíveis, com eficiência e eficácia. E por alguma situação que não está no seu controle, você não conseguiu entregar a solução do jeito que ele esperava. Mas ele vai reconhecer o seu empenho, a sua capacidade. Ele vai sentir segurança quando você conversar com ele. Se você tiver um círculo de competência nesse nível que eu estou colocando. Perfeito, eu concordo. Partindo do pressuposto que o advogado esteja começando agora a carreira, ou em iminência de começar, qual a sua opinião para que ele desenvolva essas competências técnicas, seu conselho? Essas competências não são obtidas na faculdade. A faculdade é um conhecimento acadêmico, só responde o primeiro degrau. O que você sabe? O que você sabe fazer, há 2 caminhos para você desenvolver. Um é o caminho da tentativa e erro, que é o caminho mais longo e mais doloroso. Você vai aprendendo nas pancadas da vida, você vai fazendo, vai perdendo aqui, vai ganhando ali, vai adquirindo uma consciência, vai desenvolvendo uma capacidade, um desempenho melhor, baseado na tentativa e erro. Que a maioria das pessoas, dos integrantes da carreira passa por esse caminho. Eu passei por esse caminho, tentativa e erro. Existe um outro caminho que é mais rápido, talvez até mais proficiente, que é a capacitação. Você buscar a capacitação. É difícil no Brasil ter capacitação sobre isso. Eu vejo assim, poucos players no mercado dando esse tipo de capacitação. A capacitação que existe bate sempre na parte de capacitação do responder o que você sabe, ou seja, capacitação econômica, acadêmica. O direito material. É o direito material. Tratar do direito material, que é importante, sem sombra de dúvida, é muito importante, porém não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Então, o advogado que foca muito nessa parte, ele vai estar cheio de conhecimento, muito conhecimento teórico, e na prática ele pode ter muita dificuldade. Eu tenho vários amigos meus que estão nesse nível, até hoje, mesmo com 30 anos de advocacia. Os caras sabem muito, eles são produtores, inclusive, de conhecimento, escrevem livro, não sei o quê, babá, mas quando ele vai para o tribunal,
ele não sabe desenrolar, porque ele não passou por esses, desculpa essa expressão, pelos perrengues da vida do advogado que vai realmente para a lida, para a luta, para a batalha, para enfrentar o dia a dia e ter as dificuldades operacionais decorrentes disso. Eu tive, na minha experiência, situações em que era eu sozinho do lado de cá na banca aqui defendendo, e do lado de lá 30 advogados contratados pela parte adversária, que tinha grande poderio econômico e financeiro, advogados de São Paulo, advogados do Rio de Janeiro, com seus Rolex, seus Porsches, seus ternos importados, e eu sozinho do lado de cá brigando com eles. Algumas vezes eu perdi, outras eu ganhei. Entendeu? Então, esse tipo de experiência que você tem na lida diária. Então, você tem que ter também a perspicácia de entender que o conhecimento acadêmico não é suficiente. Então, você tem que procurar um meio. Como você vai achar esse meio? No Brasil, pelo menos aqui no mercado brasileiro, eu vejo muito poucos players tratando desse assunto e ofertando produtos, vamos colocar assim entre aspas, que tratem desse tema. O tema de real, na prática mesmo. Como advogar na prática. Muito pouco. Eu vejo que a área jurídica é um labirinto. Se o advogado ele não tem o mínimo de competência técnica, ele fica perdido. Ele se perde em meio a tantos caminhos. Não sabe como reagir em determinada situação. E aí o cliente fica aí é uma questão complexa. Então, o que eu posso dizer para os nossos queridos ouvintes, advogados que nos seguem, que nos acompanham, aqui é apenas uma questão até de certa advertência e de uma sugestão, que tem até de uma maneira de elevar o nível de consciência situacional do advogado no sentido da carreira dele. Que fase da carreira dele ele está? Ele tem segurança para fazer alguns procedimentos, habilidades, cuidou de desenvolver algumas habilidades para suprir essa necessidade de ter um ciclo de competência, uma competência técnica mínima necessária para ele alcançar o sucesso na advocacia. Ele cuidou disso? Se ele não cuidou, ele tem que cuidar, ele tem que buscar atrás. Eu sempre dou um exemplo que eu intuitivamente me propus a resolver um problema meu. Quando eu comecei a advogar, eu era extremamente tímido. Eu não falava nada. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu entrava no local, todo mundo falava, eu ficava calado. E isso, evidentemente, é uma habilidade necessária para o advogado. Daquela segunda pergunta: qual é a sua capacitação? Não é somente a sua competência de conhecimento. O que você sabe? É o que você sabe fazer. E eu não sabia falar em público. Eu não sabia me dirigir às pessoas. Mais do que isso, eu tinha uma timidez enorme. Eu fiz um curso de teatro. A solução você tem que inventar, porque não tinha no mercado brasileiro. Então, eu fui fazer curso de teatro para vencer a minha timidez, para aprender a falar, para aprender a utilizar a linguagem corporal, para aprender ter um certo domínio da minha própria atuação, do meu desempenho. Então, isso foi uma solução que eu achei. Hoje eu vejo, tem alguns no mercado, alguns cursos de oratória. Pode ser também uma solução para quem vai ter a necessidade de falar. Eu fiz sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, fiz sustentação oral no Tribunal Superior do Trabalho, fiz sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, além de muitas aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, para eu chegar a fazer esse tipo de sustentação oral, eu tive que desenvolver minha capacidade, minha habilidade de falar de maneira proficiente, lógica, de maneira impactante, de maneira que pudesse ter a esperança de convencer a minha argumentação ser uma argumentação convincente que é proferida em defesa do interesse do meu cliente. Então, o advogado tem que ter esse tipo de sacada, sabe? De estar ligado nessas coisas. Então, por exemplo, escrever peças. Poucos advogados conseguem escrever peças, aí eu acompanho isso, que consigam furar o bloqueio dos recursos extraordinários. Estou falando só o recurso extraordinário, assim. O recurso extraordinário, recurso para os tribunais superiores, o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade dos recursos. Então, poucos advogados conseguem. Sempre chega lá barra, inadmitido. Não sabe também as minúcias do rito, né? Não sabe, porque ali tem uma construção lógica. Ali tem todo
um cabedal de exigências que se você não cumprir uma, pronto, trancou. Sim. Ontem mesmo eu recebi uma notícia de um advogado nosso da HT Advogados, doutor André, parabéns aqui públicos a ele, que ele conseguiu furar um bloqueio desse importante e hoje nós temos mais um lead case, a HT tendo mais um lead case no Brasil, de um recurso repetitivo que vai ter impacto para todos os advogados do Brasil. A gente vai até publicar alguma coisa sobre isso para dar esclarecimento aos advogados. E isso é um trabalho altamente especializado, técnico e que está dentro dessa proficiência, capacidade de raciocínio lógico, de construção de um raciocínio jurídico lógico, de ter uma consistência de argumentação capaz de abrir as portas para o advogado. Porque senão não abre as portas ficam fechadas. E você fica nessa advocacia mais tranquila aqui embaixo nos tribunais inferiores. Então, é esse tipo de conhecimento que é realmente o fator de sucesso para o advogado. E como que o advogado ali pode identificar e expandir essa competência técnica? Certamente na prática, no dia a dia, e também na formação, na busca de formação sobre essas habilidades e essas competências que ele vai ter que desenvolver. Uma ideia nossa, aqui do Dr. Falcão, inclusive, de uma certa forma, compartilhar isso com os advogados que tiverem interesse. Acho que a gente vai entrar nessa seara, porque tem algumas pessoas, dia desse eu respondi surgiu a ideia desse tema exatamente por isso. Uma caixinha de perguntas, uma pessoa perguntou para mim, para eu falar assim, como fazer uma audiência de sucesso. Parece uma coisa simples, mas tem uma lógica ali. Na verdade, do ponto de vista prático, até de certa forma fácil, entre aspas. Porém, tem uma estrutura lógica ali por trás, tem todo um tipo de procedimento que você precisa, de estratégia que você tem que ter para fazer uma audiência de instrução correta. Se você não tiver um treinamento para isso, você vai, e do outro lado tiver, você vai passar perrengue. Se a outra parte tiver um advogado que tem essa habilidade, essa competência, e você não está preparado para um embate com ele, você vai ser atropelado. E eu já vi isso muitas vezes. Então, e daí nasceu essa ideia, tocou assim minha mente. Eu digo, isso é uma coisa que eu posso levar para discutir no podcast, porque fazer essa advertência e trazer essa contribuição para os advogados. E de outra forma qualquer que a gente pode ver como contribuir. Dê um exemplo para os advogados aí que estão nos acompanhando, de um exemplo prático de domínio da competência técnica da sua carreira e como isso alavancou sua carreira, fez um grande diferencial. Existe um exemplo muito importante que foi um dos leading cases. Eu não sei se, para quem não sabe o que é o leading case, é um caso do tribunal que se torna um diferencial, uma âncora. É um caso que vai até os tribunais superiores, ou o Tribunal Superior do Trabalho, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Superior Eleitoral, ou os tribunais superiores, ou o Supremo Tribunal Federal. E que é um caso que aborda uma situação inovadora, que o tribunal nunca resolveu, que o tribunal nunca nunca centrou um posicionamento sobre aquilo ali, definitivo, sobre o mérito, o âmago da situação. E aí se chama-se leading case. E quando você tem um leading case, ele vai servir de baliza nacional para todas as situações equivalentes. Todas as situações que se enquadrarem nas premissas daquele leading case, elas serão resolvidas por aquele posicionamento, aquela decisão que o tribunal tomar naquele caso. Então, por exemplo, eu tive um leading case sobre a situação do adicional de periculosidade para os eletricistas que trabalham em unidades consumidoras de energia, ou seja, em empresas que não fazem parte do sistema elétrico de potência, que é o leading case 324 do Tribunal Superior do Trabalho. Nesse leading case, a tese vitoriosa foi construída por mim. Havia 2 teses em debate e eu criei uma terceira tese, e essa terceira tese ela foi abraçada pelo Tribunal Superior do Trabalho, resolvendo de forma definitiva milhares de processos, centenas de milhares de processos que estavam tramitando no Brasil. Aí um tribunal decidia de um jeito, outro decidia do outro, outro decidia do outro. Não havia uma uniformização jurisprudencial. E com essa OJ 324 foi posta a definitividade da posição do Tribunal Superior do Trabalho. E
a habilidade que eu posso alegar, as habilidades. Primeiro, construir a tese de maneira lógica. Aí tem a capacidade analítica de analisar as teses que estavam em confronto e criar uma outra tese que, do ponto de vista lógico, fizesse sentido mais efetivo do que aquelas que estavam em debate. E essa situação levou a uma solução favorável para nós. Um dos processos mais importantes que a gente teve vitória, que, inclusive, do ponto de vista financeiro, que gerou bons honorários para nós. Então, e toda a construção disso foi muito importante. Eu viajei mais de 20 vezes para Brasília. Conversei com todos, só teve um ministro do Tribunal Superior do Trabalho que não abriu as portas para mim, não quis me receber. Exatamente o ministro que era o relator. Ele foi extremamente deselegante comigo, não me recebeu, não quis nem que o assessor falasse comigo, que ele não tinha nada para tratar comigo. Todos os outros ministros do Tribunal Superior do Trabalho me receberam no gabinete, inclusive o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, à época, o ministro Almir Pazianotto. Bati até foto com ele. No dia que eu fui lá, eu tenho essa foto. Eu fui lá falar com ele, pedi para ele colocar o processo em pauta, porque eu estava já há 5 anos esperando pauta. Ele chamou um cidadão lá, pegou o telefone e disse: você é do Maranhão? E ele tinha sido o ministro do Trabalho do governo Sarney. E então tinha uma intimidade com o governo com o Sarney, a família Sarney, a Rosiana Sarney. Quando eu disse que eu era do Maranhão, ele ligou, pegou o telefone e até entra para o anedotário, né? Ligou lá para os assessores dele, manda o retratista aqui bater uma foto do Dr. Luiz Henrique com o amigo. Aí o cidadão subiu, a gente batemos foto e tal e tal. Então, eu fui de gabinete em gabinete conversar com os ministros naquela época, né? Hoje em dia acho que nem aceita mais ir nos gabinetes, mas naquela época eu ia, conversei com todos. Entreguei memoriais, que é outra habilidade que ninguém aprende na universidade, você tem que escrever memoriais. O que são memoriais? São peças informativas que você desenvolve, abordando situações que não estão nos autos, mas que são importantes para a melhor compreensão dos autos por parte do julgador. E é uma prática da advocacia, escrever memoriais e apresentar nos gabinetes, se possível, discutir com os julgadores, se é desembargador, se é juiz, se é ministro, ou relator, o que seja. Então, nós fizemos os memoriais, eu fiz os memoriais e fui no gabinete entregar em todos os gabinetes do tribunal. Foi julgado pela SDI 1, né? Na época tinha SDI 1. Então, foi julgado, eu fui em todos os gabinetes. E depois eu fui à tribuna e fiz sustentação oral. E foram várias sustentações orais, porque o julgamento se alongou, aí depois voltou de novo, anulação não sei de quê. Bom, foi complexo a atuação. E esse caso realmente foi um caso emblemático, em que várias habilidades que não são diretamente ligadas ao conhecimento acadêmico tiveram que ser exercidas. Escrever um memorial com uma lógica jurídica boa, ter a capacidade de negociação com os gabinetes e conversa com os ministros, fazer uma sustentação oral eficaz, isso tudo impacta na vida do advogado e faz parte do círculo de competência que ele tem que desenvolver para poder ser proficiente e alcançar o resultado. Até na época que eu era estagiária, a gente não aprendia nada disso. Os advogados eles não ensinavam essa parte mais profunda. Acho que não tem interesse mesmo. Claro que sonegando. Alguns advogados ensinam, poucos creio, mas realmente não cheguei a aprender essa parte. Eu não sei se é sonegar. Pode ser. Sonegar talvez seja a palavra adequada para esse tipo de postura, mas eu não sei em que isso prejudica o advogado. Se você tem... eu, pelo menos assim, do meu lado, assim, eu sou muito paizão, entre aspas. Eu gosto de ter essa postura de mentor, de orientação, de orientar, de passar um pouco a minha experiência. Talvez por isso esteja aqui nesse papel, de estar aqui no podcast que a gente criou, para compartilhar. O Denzel Washington tem, outro dia eu revi pela terceira ou quarta vez isso num videozinho de Instagram. Ele tem uma frase que eu acho muito pertinente, né? Nunca vi, ninguém nunca vai ver um caminhão de mudança indo atrás de um funeral. Ou seja, quando você vai embora, você não vai levar nada. Você não tem como você pegar, isso aqui é meu, eu não vou, eu vou levar e tal.
tanto do ponto de vista material como do ponto de vista de conhecimento. Então, por que você vai ficar se negando? Eu acho que é o contrário, você tem que compartilhar. Concordo. Você tem que devolver para a sociedade, porque de uma certa forma veio da sociedade para você. Por que você vai monopolizar? Eu não vejo ameaça contra mim assim, se eu falar, se eu ensinar. Não. Por quê? Porque mesmo que se eu sair treinando um monte de advogados para aprender essas competências, eles vão se tornar concorrentes comigo. Não tem nada a ver, porque, como diz a nossa querida Barra Malha, uma vez eu vi a entrevista dele, no céu cabem todas as estrelas. Então, você não está competindo com você tem seu nicho de mercado, você está ali naquela seu ciclo de competência. Você vai ter seu próprio quê que faz a diferença, que vai cativar o cliente, o seu magnetismo pessoal, o seu desempenho, a sua capacidade de passar energias boas, de ter uma postura consistente, né? Então, não vejo porquê, sabe? Autoridade, eu digo isso. A autoridade é o fruto da soma de 4 Cs. Os 4 Cs que definem a autoridade. É a competência, ou seja, você tem conhecimento, você tem formação, você tem realmente o que para entregar. Uma coisa é a competência, entendeu? A outra é a consistência. O que você fala está de acordo com o que você pratica? Se você fala uma coisa e pratica outra, as pessoas dizem, esse cara não tem autoridade. Entendeu? Ele é um cara que não tem as coisas, não tem consistência. Não bate. Você tem coerência com o que você fala? É o outro C, o terceiro C. As coisas que você fala são coerentes? Você precisa fazer um esforço danado para a pessoa compreender e concordar com você? Ou quando você fala para a pessoa, esse cara fala coisas coerentes, realmente, esse cara aí ele não está falando bobagem, né? E a última é o currículo. Quando eu estou falando aqui o currículo, que é o 4 C, não estou falando de currículo de formação acadêmica, entendeu? Estou falando do seu currículo, a sua reputação. Você tem reputação? Você é uma pessoa do bem? A sua reputação é de um homem honesto? É de um cara que tem postura como pessoa do bem? Esse é o currículo que você tem. Então, se você tem os 4 Cs, você tem autoridade. Se você tem autoridade, você tem presença. E se você tem autoridade, o céu, tem o seu lugar no céu, está lá. Ninguém vai tomar. Então, você não tem que ter medo de compartilhar nada com ninguém. Eu não tenho. Se as pessoas vierem perguntar, eu vou dizer. Pode até não concordar comigo, é claro que ninguém vai, não é necessário eu ser o dono da verdade, todo mundo querer concordar comigo, mas eu estou só fazendo a minha parte. Eu até ia falar isso, que eu compacto com a tua visão de que a gente tem que compartilhar, e eu vejo que é muito equívoco de advogados que não querem compartilhar porque acham que vão criar concorrentes, que ele vai perder espaço, mas eu vejo que há espaço para todo mundo no mercado. Essa é a minha visão. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é você pegar os estagiários do escritório e entregar tudo. Entregar tudo que eu puder. De um pouco de experiência e de conhecimento da minha carreira. Isso aí, para mim, é uma satisfação gigante. O advogado está em fase de desenvolver as competências técnicas dele. Como é que ele pode equilibrar isso com o aprendizado de outras habilidades, como gestão do tempo, comunicação? É muito importante ter esse tipo de equilíbrio, porque senão a gente volta a discutir uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é a síndrome de burnout. Então sobrecarregar muito o conhecimento, a capacidade, entre aspas, assim, operacional da pessoa, né, emocional e tudo mais. A palavra que eu posso dizer para responder a sua pergunta chama-se até lucidez, né? A sensatez, saber ponderar as coisas. Então, é muito importante, sim, esse tipo de compreensão. Eu chamo também de consciência situacional. Você tem que saber onde você está. Ter a consciência de qual é a sua posição e saber tomar as decisões e as posturas e os comportamentos adequados inerentes a essa situação que você se encontra. Quais são os sinais de um advogado, a diferença, na verdade, de um advogado mediano de um advogado competente tecnicamente? Como que se observa isso no escritório? É isso, eu vejo assim, o advogado, para mim, o advogado competente é o que desenvolve esses 4 pilares que eu falei ainda há pouco, né? Além da competência acadêmica, né, sabe, o que eu sei, né? Tem um nível de habilidades, o que eu sei fazer, certo?
Então, já é outro tipo de competência, é um outro pilar. O outro é a sua capacidade de análise, essa capacidade de análise é também possível ser desenvolvida, você saber analisar todo um conjunto de situações, tanto do ponto de vista legal, né, fazer uma interpretação, uma hermenêutica mais equilibrada, uma interpretação completa do arcabouço jurídico necessário para a solução, identificar os gaps possíveis, construir argumentos para sanar esses gaps, certo? Então, é a sua capacidade de análise. A capacidade de análise é sua, é você que tem que ter essa capacidade de análise. Que não seja uma capacidade de análise superficial, ou primária, ou imediatista, que tenha essa capacidade de fazer pensar no que vai acontecer depois, a proficiência. E, por fim, a capacidade, o raciocínio crítico jurídico, que é essa capacidade de construir argumentos sólidos. Se você tem argumentos bem embasados, sólidos, utilizando determinadas regras do pensamento humano, aí você está apto. Reunindo esses 4 pilares, eu considero um advogado de naipe, de estirpe boa, de escola, como se fala. Se você tem deficiência nessas habilidades, você está precisando se lapidar, burilar, que é uma palavra que eu gosto, e buscar suprir essas deficiências. Todo mundo vai passar por isso. Ninguém nasce com isso pronto. Você vai construir esse perfil. Então, se você não tem aí, se você faz a sua autoanálise, verifica através da sua consciência situacional que você ainda não está nesse nível, não se desespere. O primeiro passo é você ter a consciência e reconhecer a situação que você está. E aí tomar providências. Quais são as providências? Buscar desenvolver esses requisitos do sucesso. E que com certeza você vai alcançar o sucesso se deles cuidar. É isso. E a criatividade, ela é inerente a esse tipo de a criatividade não necessariamente? A criatividade é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que é mais um dom mesmo, assim, uma coisa que Deus deu pra gente, né? Que todo mundo tem, né? Só basta você saber desenvolver para dentro daquela competência que você escolheu. Criatividade é uma capacidade inerente ao ser humano. Todas as pessoas são criativas. Eu não faço distinção. Essas aqui são criativas, essas aqui não são. Depende do setor. Você pode ser criativo para a música e não ser criativo para a escrita. E o outro pode ser criativo para a escrita, mas não ser criativo para a música. Um não é melhor do que o outro, nem pior do que o outro por causa disso. Entendeu? Então, criatividade é inerente ao ser humano. Qualquer pessoa tem esse poder. Tá. E como que a especialização de um nicho específico do direito contribui para aumentar a competência técnica? Isso é muito importante, essa pergunta. Porque se você abre muito leque de competência, dificulta, certo? Então, quando você trabalha com subnicho, aquele primeiro nível de competência, que é a competência técnica, a competência jurídica, o rol de conhecimentos do direito material que você tem que ter é menor na sua vida prática, né? Então, você consegue ter mais profundidade naquele rol do que se você abrir demais, aí você vai ter um leque muito grande para desenvolver e isso vai criar uma barreira técnica, né? Você vai ter que... Imagina você fazendo uma analogia, você é jogador de futebol. Então, uma coisa é você treinar para ser goleiro, outra é você treinar para ser centroavante. Se você quiser ser goleiro, centroavante, ponta esquerda e lateral direito, aí complica. Entendeu? Então, porque cada um é uma habilidade diferente, um conhecimento diferente, é uma postura diferente. Até as exigências físicas são diferentes, né? Então, eu não posso ser goleiro de futebol, porque eu tenho 1,67 m. O goleiro mais baixo tem 1,95 m. Como é que eu posso ser goleiro de futebol? Não tem, entendeu? Também não posso ser zagueiro, porque zagueiro é tudo de 2 metros, eu lá no meio o cara vai passar por cima de mim, entendeu? Então, é isso. São situações que a pessoa desenvolvendo a sua consciência situacional tem que procurar como desenrolar isso. Caso um advogado que esteja iniciando a carreira venha lhe perguntar como que ele pode desenvolver as competências técnicas dele, já visto que ele está inseguro, o que você aconselharia? Se ele tiver a chance de encontrar alguém para ser o tutor dele, né? O mentor dele, algum advogado que tenha essa vocação, seria o ideal.
né? A outra é tentar ver se acha no mercado alguém que tem esse produto, vamos colocar assim, entre aspas, para vender, para disponibilizar. E a outra, talvez a terceira alternativa, seria ir no tentativa e erro mesmo, levando as porradas da vida e aprendendo com os erros, que é a mais dolorosa das soluções. Porém, também é uma das que tem mais eficácia, porque quando você aprende na porrada, você não esquece mais, né? E você vai ali lapidando as situações. Perfeito, doutor. Terminamos aqui. Muito obrigada pela sua participação de novo. É isso. E eu gostaria de agradecer a todos aqui que estiveram conosco. Aprendemos muito, vários insights maravilhosos. E até o próximo episódio do podcast Dr. Falcão.